Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe com a sua santa paz e com sua alegria. Derrame em todos nós a abundância do Espírito Santo para que, com os seus dons, nós sejamos mais capazes de cumprir toda a vontade e o plano de Deus para nós. Vamos para o nosso 8º vídeo deste momento de preparação para a grande solenidade da festa de Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo. Hoje vamos refletir sobre o dom do discernimento dos Espíritos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o auxílio do Espírito Santo para este nosso momento de reflexão. Espírito Santo, dá-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que eu não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. O dom do discernimento dos Espíritos, assim como os outros que nós já refletimos, também está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 4, inicia assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de atividades, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. A outro é dado o dom do discernimento dos Espíritos. Então é o mesmo Espírito quem realiza tudo em todos, segundo a vontade de Deus. E nos diz a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Há a necessidade de, em tudo nesta nossa vida, nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar neste discernimento, para toda a nossa vida, não só para os momentos que estivermos em reuniões de oração, em nossa comunidade. Não, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Por isso, o nosso dia precisa iniciar clamando o Espírito Santo para todo ele ser guiado pelo Espírito de Deus em tudo o que fizermos, para a nossa santificação ou para a edificação do bem comum. Que o Espírito Santo nos guie. Mas o dom do discernimento dos Espíritos exprime-se através da nossa inteligência, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Não é como uma voz que vem e fala do além. Não, Deus fala em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Como templos do Espírito, é em nós que Ele fala. Nós sentimos esse discernimento, essa presença. Então não esperemos uma voz que vem do além falar. Não, não é nada disso. Eu sinto no coração, eu sinto onde habita Deus em mim. Eu sinto na minha inteligência. É o dom que abre os nossos olhos para um mundo invisível, onde agem bons e maus espíritos. É uma iluminação sobrenatural que nos mostra a origem profunda de certos fenômenos misteriosos, humanamente inexplicáveis. Você não vai saber por que decidir assim, mas de repente você percebe que um bom discernimento de mudar um plano, mudar uma rota, mudar uma atitude, nos bons frutos veremos que é de Deus. Na desordem veremos que é do maligno, que nós então mais acertemos nos bons frutos do que nos maus frutos. Nos diz também alguns exemplos de Jesus através dos evangelhos.
Mateus 16:16. Pedro, quando eles estavam unidos, Jesus pergunta: e para vós, quem eu sou? Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ficou feliz com a resposta dele, glorificou a Deus porque percebeu que a resposta de Pedro não vinha da inteligência dele, mas vinha da iluminação de Deus na inteligência dele, porque ele não poderia saber que Jesus era o Filho de Deus vivo. Foi uma resposta do Espírito através dele. Mas esse Pedro ora dava bola dentro, ora bola fora, e em um outro momento diz Pedro para Jesus: que Deus não te permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. Quando Jesus dizia de que morte ele ia morrer, Jesus percebeu que ali não estava uma resposta iluminada por Deus, mas uma resposta iluminada pela carne. A falta de fé de Pedro, o desejo de agradar, o medo deram a ele uma resposta que não veio iluminada pelo Espírito Santo, mas vinha do maligno que queria tirar Jesus da sua missão através da boca de Pedro. Lucas 14, no deserto, Jesus foi tentado e o inimigo colocava inspirações em Jesus como: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Eu te darei todo este poder e riqueza destes reinos. Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus percebeu que essas inspirações não vinham do Pai, mas vinham do maligno para testar nele se ele poderia ou não fazer a vontade de Deus ou perder a intimidade com Deus para fazer a vontade do mal. Mas Jesus venceu porque a intimidade dele com o Pai o fazia ver o que era da vontade do Pai. E no versículo 13 nos diz: terminada todas as tentações, o diabo se afastou. E Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Quando somos vencedores da ação do maligno em nós, a força do Espírito Santo nos edifica, nos põe de pé e nos faz mais fortes para as próximas investidas. Com o Espírito Santo, nunca, apesar das investidas malignas, nunca ficaremos fracos, porque é o Espírito que nos sustenta e nos fortalece. A própria expressão discernimento dos espíritos diz claramente a respeito dos espíritos, não a homens e a sua conduta, mas a conduta da ação do Espírito Santo nos homens, que ilumina e mostra a verdade. Certa vez, Paulo e Silas estavam evangelizando e uma jovem escrava que tinha o dom da adivinhação e fazendo oráculos às pessoas, ficavam atrás de Pedro e Paulo e dizia: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Apesar dela estar dizendo uma verdade, ela não dizia a verdade para edificar o reino dos céus, mas para ganhar dinheiro. Paulo, incomodado com esta ação desta jovem atrás dele, dia após dia, gritando e berrando aos quatro ventos, ele um dia chega para ela e diz: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dessa moça. E o espírito saiu no mesmo instante. E aquela jovem foi liberta daquele espírito maligno que a fazia proclamar mentiras, oráculos de adivinhações, para que os seus patrões ganhassem dinheiro. Por causa desta ação libertadora, Paulo e Silas tiveram que ir embora, porque começaram a ser perseguidos. Então, muitas vezes, assim como Jesus foi tentado no deserto com palavras que seriam verdades, e ele viu que aquela verdade não o edificaria, assim também Paulo percebeu, e nós também podemos perceber em nossa caminhada,
Mesmo que as pessoas comecem a dizer para nós palavras maravilhosas que nos edifiquem, será que elas querem nos edificar ou será que elas querem nos fazer envaidecer e perder a unção por causa da vaidade? Não sei. Qual é a ação que o Espírito Santo pode agir em você e qual é a ação que o espírito maligno pode agir em você e que precisamos discernir e denunciar. Inimigo, saia, bata em retirada na sua oração, você não querer que essas ações sejam feitas a você para que você não perca a unção de Deus. O dom do discernimento dos espíritos podem considerá-lo como um guardião de todos os outros dons. Porque o dom do discernimento dos espíritos vai nos mostrar se uma pessoa em uma reunião está orando em línguas pelo espírito ou pelo maligno, se ela está profetizando ações de Deus ou do maligno, se ela está fazendo curas em nome de Deus ou do maligno. Eu lembro uma vez um testemunho da nossa amã Ângela, que ela disse que nos primórdios da comunidade, no auditório lotado de pessoas, tinha uma pessoa que sempre orava em línguas de forma muito esquisita. E aquilo não trazia paz ao coração dela. E ela chegou para essa pessoa e a proibiu de orar em línguas dentro do recinto da comunidade católica Nova Aliança, porque ela percebeu que ali não estava a ação do Espírito Santo. É um dom que precisamos pedir a Deus para aprimorar em nós em todo o tempo, para percebermos em nossa comunidade, em nossas reuniões, em nossos momentos de oração comunitária ou individual, aonde está o joio, aonde está o trigo, se é o Espírito que ora ou se é o maligno que inspira. E para sabermos disso, precisamos de muita intimidade com Deus, com a sua palavra, termos momentos fortes de oração e de intimidade com Deus. Nosso Deus é um Deus da verdade, não da mentira. Em nenhum momento Deus vai nos inspirar algo que tenha meias verdades, que dê um jeitinho. Não. O nosso Deus é claro porque Ele nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde o Espírito de Deus conduz, não há divisão, não há inveja, não há maledicência, não há carreira. Há servos que fazem tudo para um bem comum. Este foi um dos primeiros ensinamentos que nós demos logo no início, quando falamos dos carismas. Estão a serviço sempre de um bem comum. Ele é para a edificação de todos, então os dons que temos não são para nós. Eles são para que nós coloquemos o avental e façamos como Jesus, lavemos os pés, para edificar e que nenhuma mentira, nenhuma meia-verdade esteja no nosso meio, que nenhuma contenda, que nenhuma divisão, porque é o Espírito Santo quem vai nos conduzir em nossa casa, em nossa família. Às vezes o espírito maligno vem querer colocar nos irmãos, na família, uma divisão, uma desordem num pensamento maligno, para que o outro ache que algum ou outro tem predileções, e ali acontece uma divisão, ou na empresa ou no trabalho. É o Espírito quem tem que discernir. Quando você tiver dúvida, cale-se como Nossa Senhora, pare, reze e faça o seu discernimento. Não continue contendas ou divisões para ter a última palavra mais acertada por muitas vezes pode ser o silêncio, para no momento oportuno a verdade ser esclarecida. Deus é o Deus da verdade e não da mentira. Vemos que o primeiro pecado entrou na humanidade por falta de discernimento de Eva, permitiu atender às insinuações do demônio que a insinuou ser como Deus. Aí entra o primeiro pecado na humanidade. Precisamos então não querer para nós
insinuações malignas aceitáveis em nossa vida, nos diz o profeta Jeremias. Por isso, assim diz o Senhor: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar, discernir, o que tem valor daquilo que não presta, serás a minha boca. Eles passarão para o teu lado, e tu não passarás para o lado deles. Aquele que tem o Espírito Santo agrega, traz para si. Não vai para o inimigo como a Eva fez, mas faz como Maria, silencia, ora, tem intimidade, busca os sacramentos. Então peçamos a Deus para que olhemos para dentro de nós, porque o pecado em nós nubla, inibe, esfria o Espírito Santo. Então que o Espírito Santo nos revele em nossa oração se há pecado em nós, para que possamos nos converter e sermos iluminados pelo Espírito Santo. Se nós precisamos de retomar alguma ação em nossa vida que nós deixamos para trás, se a nossa oração pessoal está em dia, se a busca da Eucaristia está frequente, peçamos então ao Espírito Santo. Espírito Santo, peço, ó Pai, em nome de Jesus, que derrame sobre nós o Espírito Santo de revelação de nós mesmos em primeiro lugar. Se há em nós algum pecado que não permite a tua ação, venha me revelar para eu me arrepender e me confessar. Eu quero, Senhor, ser iluminada pelo teu Espírito Santo para tudo fazer segundo a tua vontade. Eu quero ser luz para iluminar. Eu quero ter palavras que edifique, que agregue, que construa. Eu não quero ser um destruidor de ações, de intenções. Eu quero amar sobretudo, Senhor. É o teu Espírito Santo que ama em mim, para que eu não ame de forma egoísta, ciumenta, possessiva, mas eu quero ter um amor que cura, que salva, que liberta. Dá-me então o teu Espírito Santo para eu discernir em mim o que é teu e o que não é. Eu quero, Senhor, livremente renunciar a todo o mal que me oprime e me faz ser pedra de tropeço e não serva para servir os mais necessitados, para se erguerem e olharem para o alto, não para mim. Eu quero, Senhor, e se você quer, faça a sua oração ao Espírito Santo, pedindo a sua conversão, a sua libertação, para que o Espírito Santo tenha livre acesso e agir através de você e de mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria, meus irmãos. Nos veremos no próximo vídeo de preparação para a grande festa de Pentecostes.